Estamos começando a live 222, sabe o que é isso? 3 patinhos na lagoa, muita coisa de conhecimento aqui, de troca de experiência, aos domingos, que é o dia do nosso trabalho voluntário. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer mais uma, mas aquela uma demonstração de atendimento gratuito para algum de vocês aí, seguidores, que viu o nosso recadinho anterior e tiver aqui sentindo que tá na sintonia hoje de contar a história pra gente, né? Dentro dessa nossa uma horinha aqui, a gente faz um de 2 tipos de atendimento para ajudar. Ou a gente ajuda com a questão de clareza diagnóstica, ou se a pessoa já sabe o que tem, a gente ajuda com a questão de liberar aí os incômodos, o sofrimento, etc. e mudar os mindsets. E a gente vem crescendo aqui, então 222, 3 patinhos na lagoa, como eu falei. A ideia é que tem muito empenho, muita boa vontade, muito carinho e muita vontade de transformar o mundo. E dentro dessa nossa jornada, a gente vai encontrando pessoas que estão na mesma sintonia. Então hoje a gente tem uma equipe oficial aqui de outros profissionais de saúde que me ajudam ali no chat enquanto eu estou aqui falando com a pessoa que é escolhida do dia, tá? Então quero sempre agradecer a Flávia Araújo, a Annelise Uliana, Maria Cristina Coraza e a doutora Ana Lúcia Canda. Então estão aí na equipe, vão ajudar vocês enquanto a gente vai se preparando para receber a estrela do dia. Então só relembrando aqui, boa tarde, enquanto vocês estão chegando e se cumprimentando e me cumprimentando, sintam-se pertencentes, abraçados, e vamos passar aqui nosso finzinho da tarde de domingo com esse sol que já tá chegando aqui para se pôr, mas para iluminar ainda mais a nossa energia aqui dessa live, tá? Então, para quem sentiu aqui, ó, no coração, hoje eu quero contar a minha história, rola esse chat desde que vocês entraram lá para cima e encontra o botãozinho lá no canto inferior direito, onde tá escrito pedir para participar. Aí quando você clica ali, é que vem aqui para mim que você tá disposto ou disposta a falar aqui com a gente, compartilhar o palco, tá bom? Então, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou a doutora Tani Gansanches, sou otorrinolaringologista, tenho toda a minha carreira, minha formação de base, aí, a carreira e a científica dentro da USP, então que é muito orgulho para mim. E sou conectadíssima com esse propósito de transformar o atendimento aos pacientes com zumbido aqui no Brasil. E para isso a gente está sempre mobilizando aqui os profissionais de saúde que estão nessa sintonia de fazer diferente, de conectar com propósito, e a gente está sempre mobilizando as pessoas que sofrem para não ficarem sentadinhas no sofá, não, porque é necessário buscar ajuda. Dentro dessa ideia de mexer com os 2 lados da moeda que interessam, né? Quem precisa de ajuda e quem pode ajudar, a gente está aqui fazendo aos domingos o trabalho voluntário, que é uma demonstração pequena, dentro do permitido ali pelo Conselho Federal de Medicina, uma demonstração pequena das etapas de atendimento, né? Porque, afinal de contas, todo mundo quer a cura do zumbido. E é um sonho de consumo de quem sofre e é o meu também, né? Eu acredito na cura do zumbido, tive a cura do zumbido, passei por isso, então ela virou muito real para mim, muito factível, mas são necessárias algumas etapas. Ninguém que tá lá sofrendo há 10 anos pula para a cura do zumbido, né? Então a gente sempre vai mostrando aqui aos domingos o racional que tem por trás para quem quer melhorar. Melhorar parcialmente ou melhorar totalmente, né? Essa é uma coisa que a gente não consegue prever quando a gente começa a atender o paciente. Quem que é bom? Veja se faz sentido para vocês. Quem que é um caso bom para cura ou para melhora de 50%? Não aprendi ainda. Então, o que eu aprendi é pegar o paciente na primeira vez, conversar com ele, fazer essa avaliação completa, né, com exames complementares que ajudam bastante o raciocínio na conversa, montar um quebra-cabeça
e daí direcionar para alguma das estratégias de tratamento que, para mim, tem que fazer sentido. Então, eu não estou chutando o que eu vou propor para o paciente que tem um zumbido metabólico. Eu vou alinhar para o zumbido metabólico um tratamento que tenha potencial para reverter aquela questão metabólica. Então, não é chute, tá? Agora, veja se faz sentido para vocês. A ideia é que se o zumbido é metabólico e eu alinho isso com uma estrutura casada, coerente, tem organismos que respondem super bem já na primeira consulta. Tem organismos que respondem mais ou menos. A pessoa melhora, ela é capaz de perceber que melhorou 20%, 30%, 50%, mas não curou, ela não está satisfeita. E, portanto, é necessário adicionar algo a mais nessa dupla que deu matching, ou é necessário prolongar o tratamento que você fez encaixar por mais tempo, tá? E mesmo fazendo direitinho, também tem outros casos de pacientes cujo zumbido não melhora nada. Então, é importante um bom profissional, é importante um paciente que adere à informação que foi dada pelo profissional de confiança, mas a gente tem uma outra variável também, que é como que o ouvido da pessoa vai reagir a um bom profissional e a um paciente que entendeu o que tem que fazer e vai aderir. Então, essa triangulação é o que vai determinar resultado, tá? Resultado, eu acho que é isso que vale a pena. Val Souza, querida, um beijo pra você. Bom, acreditem se quiser, a gente tá aqui na maior boa vontade, com o coração aberto, a equipe pronta aí, e por enquanto ninguém se candidatou para vir contar a história hoje. Ninguém se candidatou. O pessoal tá ali preferindo falar no chat, mas não pediu para participar. Então, mais uns 2, 3 minutinhos, se ninguém se candidatar, a gente vai para essa questão de perguntas e respostas. Ó, o sol já chegou aqui, né? Mas já entrou uma nuvem a mais aqui. Então, só vejam se é isso mesmo. Se hoje, de quem tá aqui, ninguém tá com o coração aí, com a confiança ou com o conforto de contar ao vivo aqui a sua história. Billy, my dear, how are you? Olha que coisa mais gostosa. Billy Martin aqui na live. How are you, my dear? Enfim, vamos lá. Então, eu vou começar aqui também, dar uma ajuda para as pessoas, para a equipe querida, a Cris Coraza, a Ana Elise e a Ana Lúcia, que já estão aqui, e vamos responder também em paralelo. Tá? A gente troca o atendimento por perguntas e respostas. Vamos lá. Porque é isso, né? Cada live tem uma sintonia diferente. Sofro com zumbido há anos. Bom, a live é o lugar de pessoas que sofrem com zumbido. Porque quem já se livrou dele tá fazendo outra coisa no domingo à tarde, ao invés de assistir live de zumbido. Faz sentido para você, Aparecida? Já fui para uns 3 otorrinos. Pela realidade que eu vejo, que é horrível, 3 é pouco para vários anos. Tem muita gente que, infelizmente, é forçada a fazer uma via sacra. Fiz exames e o último me disse que eu tinha uma pequena perda auditiva, passou o aparelho para eu usar, dizendo que o zumbido ia melhorar muito. Mas já fechou o resto da pergunta e não deu tempo. Ok, então vamos lá. De todas as causas do zumbido, de fato a perda de audição é a mais comum. Então, para a gente linkar zumbido e perda de audição, para dar matching aqui, o zumbido
deve ser do mesmo lado da perda auditiva. Então, quando a gente tem zumbido à direita e perda auditiva à esquerda, já tem alguma discrepância aí que precisa olhar melhor. Afinal, tem os dois e não parece que tá dando matching. Vamos falar aqui na base do relacionamento que todo mundo entende um pouco, né? Então, quando tem zumbido bilateral e perda bilateral, tem uma chance grande do zumbido bilateral ser ritmo acelerado de atividade entre o ouvido e o cérebro, e essa aceleração acontece porque aquele ouvido já perdeu algumas células. Perda de células é igual a perda de audição, tá? Se fosse perda de célula da pele, a gente ia ter outro tipo de sintoma, mas perda de célula do ouvido, que é o órgão da audição, é igual a perda de audição. A questão que a gente vê, Aparecida, é que ou o otorrino ou o paciente, às vezes, menosprezam a tal pequena perda auditiva que você está comentando, tá? E, de fato, quando a gente está buscando a origem do zumbido, não é hora de menosprezar nada, tá? Porque pequenas perdas auditivas podem, sim, ser responsáveis por zumbido. E o zumbido pode incomodar horrores ou ser pequeno também, tá? Então, não existe proporcionalidade entre o grau de perda auditiva, como você tá falando, é pequena a minha, tá? E o grau de incômodo do zumbido, porque o zumbido pode incomodar muito, mesmo com uma perda pequena. Mas quanto mais a gente aprofunda essa investigação, com profissionais que têm, olho para olhar, né? A ideia é, e ouvido de escutar as pistas, a ideia é que quando se faz uma medição do zumbido, se consegue refinar o quanto essa frequência do zumbido tá lá, mergulhada dentro da perda auditiva ou está na margem desta perda de audição, na margem do lugar do ouvido que foi machucado, tá? Então, tudo isso aumenta a chance de matching do zumbido, de fato, ter a ver com essa pequena perda que o otorrino comentou, tá? E aí, a ideia é a forma de tratamento. Hoje, à medida que as pesquisas vão avançando e mostrando que pequenas perdas, primeiro, pequena sempre pode piorar, mas que pequenas perdas já têm o potencial para mudar a estrutura de conectividade dos ouvidos, nervo auditivo e cérebro. A tendência dos profissionais mais atentos às pesquisas, que frequentam congressos, que estão atualizados, é indicar um teste com aparelho mais precocemente do que a minha geração foi treinada lá atrás. Lá há 30 anos, quando eu comecei, aparelho era assim, espera ficar muito ruim, né? Porque quando não tá tão ruim, é melhor uma vida na liberdade sem o aparelho. Mas isso é coisa daquele passado, porque a gente tem que acompanhar as pesquisas. Então, se existe uma maneira de, por exemplo, o aparelho auditivo, evitar a progressão de algo que tem tendência de progredir, que a perda de audição tem tendência de progredir com o tempo. O zumbido não tem tendência de progredir com o tempo. Olha que doido. Então, se eu consigo dar uma congelada, uma segurada na tendência de piora de perda auditiva, se eu consigo dar uma segurada na tendência de mudar as sinapses entre os neurônios, vale muito a pena o investimento, tá? Vale a pena pensar realmente num aparelho como um jeito precoce. Aí a gente tem, para todo lugar que trabalha bem,
a gente tem um teste domiciliar que a pessoa leva um par de aparelhos já adaptados para a perda de audição dela, de preferência para o zumbido dela, leva para casa para ver como é que esse instrumento funciona na vida real e não só na sala do consultório do fonoaudiólogo, tá? Então, dentro dessa experiência de tempo, que na maior parte dos lugares pode ser gratuita por um período, é que a pessoa depois vai voltar no fonoaudiólogo e falar, resumidamente, algo assim: beleza, gostei, me ajuda, o zumbido diminuiu, eu tô entendendo melhor, eu tô localizando sons, eu tô mais esperta, proativa, né? Tô participando mais das conversas, ou falar, não senti nenhuma diferença. E o fonoaudiólogo, por sua vez, pode encerrar a questão ou pode fazer novos ajustes finos com base naquilo que foi a reclamação de vocês depois que voltam. Então, eu particularmente sou bem a favor de ter um período de teste onde o fonoaudiólogo fornece para o paciente condições para ele perceber diferença na audição, no entendimento, no reconhecimento da fala e no zumbido. E se não tiver acontecido neste período de teste, que o fonoaudiólogo explique para o paciente o que ele pode ter de expectativa para um outro período que não é mais aquele de teste, tá? Um período depois da compra do aparelho ou da doação do aparelho, se a gente estiver falando de SUS, aonde que a pessoa pode entender que ela tem benefícios a médio prazo e não a curto prazo. Então veja se vai fazendo sentido para vocês isso que eu estou explicando, porque é muita bagunça que tem na cabeça dos profissionais de saúde, com certeza, mas dos pacientes que falam, mas a minha perda é muito leve, eu estou te entendendo, para que eu preciso de aparelho auditivo? Porque a gente está num período de mudança. Aliás, a gente está sempre num período de transição, né? Então a ideia é que, se for o seu caminho, já que você tem zumbido há anos, se for o seu caminho, que eu não sei se é, só se abre para ele. Porque quando a gente tem um caminho e a gente tá fechada, não quero, isso aqui eu não quero, decretei que eu não quero, é feio, é caro, o que vão pensar de mim? E vem todos aquele mundaréu de rótulos que a gente carrega, a gente tá se afastando de um possível caminho de melhora, de uma possível porta aberta para melhora, tá? Então, Aparecida, sem saber mais detalhes do seu caso, é o que a gente pode orientar aqui para você, tá bom? Vamos lá, o que mais? E sim, como tá falando a Annelise aqui, há necessidade de ter uma avaliação com otorrino para todos os casos de zumbido, tá? Para todos. Porque, teoricamente, gente, o otorrino é o profissional mais conectado com as possibilidades de diagnóstico etiológico. Então, anamnese todos os profissionais de saúde podem fazer. Lembrem que a gente é da vibe de trabalho de equipe, de interconexão, né? De interdisciplinariedade. Anamnese, todo profissional pode e deve fazer. Quanto mais direcionada, melhor. Mas o exame físico, porque a gente trabalha com o ouvido, mas o ouvido é conectado com o nariz, com a garganta, com o cérebro. Exame físico. Exames complementares que vão avaliar, lógico, toda essa parte da via auditiva, periférica e central. Exames de sangue que cada vez mais eu vejo como eles são uma fonte de entrega de hipóteses para o médico, que muitas vezes a anamnese uma boa anamnese nem sempre vai cobrir
essas hipóteses. Então, olhar os números dos exames de sangue, raciocinar, eles estão ideais, eles estão normais, porém pertinho do limite inferior, ou quando a coisa é ruim para o corpo, eles estão normais, mas pertinho do limite superior, quer dizer, tá com o pé na casca de banana para escorregar para fora do normal, ou já estão alterados mesmo, isso aqui dá mais opções de estratégia de tratamento a hora que isso tá redondo na cabeça do médico. E vira e mexe, a gente acaba precisando também de um exame eletrofisiológico, um exame de imagem, tá? Ressonância magnética, tomografia, etc. Então, ninguém deveria passar por cima da etapa de precisar de um otorrino. Ninguém. Porém, a gente sabe que o buraco é mais embaixo quando a gente está falando especificamente de zumbido. Quem de vocês nunca passou pela situação de procurar o otorrino mais próximo do hospital, do plano de saúde, etc., e ouvir falar assim: ai, tem que aprender a conviver, não tem nada para fazer? Quem de vocês nunca passou por essa encrenca, essa história que para muitas pessoas é traumatizante? Puxa, eu tenho um negócio incômodo, já li no Google que é complicado. Aí venho na primeira consulta e já me falam que não tenho o que fazer. A pessoa volta para casa com uma carga, um peso e um medo para o futuro muito maiores do que o que ela tinha antes dessa consulta, tá? Então, entender que o buraco é mais embaixo, dentro do ideal de procurar um otorrino, também faz parte da realidade, tá? Mas, felizmente, aqui tem uma sagitariana falando, sagitariana no sentido de ser a eterna otimista, que vê o lado bom das coisas, é que do lockdown pra cá, da pandemia, tanta gente a mais começou com o zumbido, que tá batendo na porta de vários profissionais de saúde do Oiapoque ao Chuí do Brasil. E, portanto, mais profissionais de saúde estão encarando a frustração, a impotência de não conseguir ajudar, porque a gente que é profissional de saúde nasceu para ajudar, de não conseguir, e essa dor está sendo um instrumento. Essa frustração, essa impotência estão sendo instrumentos para fazer mais profissionais procurarem cursos de formação ou mentorias, especializações, porque é difícil um médico conviver com essa questão. Eu queria, mas eu não consigo. E daí, às vezes, falar que não tem o que fazer é o mais fácil, mas nunca é o mais gostoso. Tá? Então, cada um vai lidando aí com as dores, né? E é o que eu falo, eu vejo o lado bom, porque quanto mais demanda tiver de atendimento de vocês que sofrem dentro da rede de acesso a vocês, mais vocês vão cutucar os profissionais para fazerem aprimoramento, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, o que mais? Deixa eu pegar alguma outra coisa interessante. A equipe toda aqui respondendo, muito bom. Se essa medicação alterou ou modulou o seu zumbido para mais ou para menos, provavelmente ele tem relação com alterações músculo-esqueléticas. Se essa medicação... Tá, peguei o bonde andando aqui, Elismar, deixa eu ver aqui se eu encontro o vínculo. Mas eu vou falar de qualquer jeito mesmo sem ter vínculo. Eita, flagrei aqui a Fono Flávia Santos entrando, ela que falou que não, hoje tava viajando, não consegue, né? Não consegue ficar longe. Aí, meu Deus, figura. Vamos falar um pouquinho, ó.
Eu falei que do lockdown para cá a situação tá ficando muito mais frequente, né? E o que na prática, pra gente que mergulha dentro do que aconteceu, né, no planeta, o que eu resumiria para vocês? Seja o que entrou no nosso corpo pelo vírus da Covid, seja o que entrou no nosso corpo pelas vacinas que todos nós, ou a enorme maioria de nós, recorremos por segurança, o que entrou no nosso corpo tem muita chance de ter ficado muito mais tempo, se não até agora, tá? Fazendo determinados estragos, mesmo que a gente não tenha mais a sintomatologia de nariz correndo, dor de garganta, etc, tá? Então, a inflamação dos vasos sanguíneos põe duradouramente nisso, principalmente para alguns organismos, fez com que, primeiro, mais zumbidos aparecessem, porque se estraga vaso sanguíneo, o ouvido tem um vaso sanguíneo, pronto, ele já é grupo de risco. Mas, além de gerar zumbido, essa proteína spike acabou gerando várias comorbidades, vários problemas de saúde em paralelo nos mesmos organismos, além do zumbido. Então, o que aconteceu na minha porta? Física primeiro e virtual agora, né? A ideia é que mais gente tem zumbido, mais gente tem desespero com zumbido e mais gente tem comorbidade com zumbido. Então, é zumbido com dor de cabeça, é zumbido com dor cervical, é zumbido com dores articulares, com dor lombar, que é dentro do que Elismar estava respondendo. Então, o zumbido somatosensorial aumentou muito, porque os músculos também sofreram com a proteína spike, além de todos os hábitos de vida que acabaram mudando para um trabalho online, para uma projeção de pescoço, para um apertamento de dentes, para um estresse e uma neuroinflamação aumentadíssimas. Então, o zumbido somatosensorial deu uma super aumentada. O zumbido metabólico, gente do céu, quanto a proteína spike deu uma detonada no sistema gastrointestinal de muitas pessoas, então na parede mesmo do intestino, nas células do intestino, e o quanto ele infectou a microbiota intestinal, ou seja, a nossa santa diferença ali entre bactérias do bem e bactérias do mal, que todo mundo tem essa flora intestinal, bactérias do bem, bactérias do mal, vamos ficar ali para simplificar a história, né? O quanto ela infectou bactérias do bem, né? Fazendo um desequilíbrio enorme nessa gangorra, nesse equilíbrio, mesmo em pessoas que eram saudáveis. Então, é só olhar entre vocês mesmos e parar para pensar. O meu intestino hoje, o meu funcionamento intestinal é igual ou é pior do que antes de 2020, né? Antes do lockdown e as primeiras Covids e as primeiras vacinas. A enorme maioria das pessoas, quando eu pergunto como que é o seu intestino hoje, péssimo. Ele é preso, tem muitos gases, ou eu não consigo mais ir no banheiro direito, ou ele fica alternando entre preso e solto, ou eu tenho diarreia com frequência. Gente, são muitas queixas, é questão de olhar para isso. Então, como é que eu vou só colocar prótese auditiva ou fazer algum tipo de terapia sonora quando o sistema digestivo está gritando por ajuda e eu preciso que o paciente seja ajudado, tenha a orientação sobre isso e que ele exerça esse cuidado gastrointestinal para que ele não propague a fonte de manutenção desse zumbido ou de aparecimento de outros sintomas, tá? Então, este olhar integrativo, onde os profissionais estão juntos, cada um faz a sua parte e quem se beneficia é o paciente,
Não tem coisa melhor, assim, se tiver, me mostrem, tá? Se tiver, me mostrem. Porque tratamento que só tampa buraco ou que só apaga o fogo, deixa quem tá com o fósforo na mão ativíssimo para acender o fogo de novo, tá? Então, isso é o que tem que estar no mindset profissional e no mindset de vocês. Não é só como eu calo a boca do meu ouvido, é como é que eu faço, ó, faz de conta que o ouvido tá aqui. Como é que eu faço a mão parar de bater no meu ouvido? Porque se eu apago o fogo, mas tem uma mão batendo no meu ouvido, esse negócio, essa conta fecha no vermelho. Então, quem que é essa mão aqui que tá batendo no ouvido? E como é que eu faço para segurar ela, para baixar ela? Tá? Então fiquem com essa figura mental, porque vai ajudar vocês a entender por que é complexo, por que a gente... Não adianta falar assim, qual que é a bola da vez, qual que é o medicamento da vez, qual que é o aparelho auditivo da vez, qual que é o laser da vez. Tudo tem o seu espaço, mas o seu espaço é dado de acordo com o que tem por trás do corpo de cada pessoa que tem zumbido. Tá? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu ler aqui, que eu peguei umas 3 perguntas e dei uma respostona, né? Vamos lá, vou pular lá pro fundo, que já rolou muita informação aqui. Equipe ativíssima. É isso aí, ó, Ana Lúcia dando uma resposta à altura. Entendo que seja sofrível, mas não desista de buscar a causa do zumbido, porque quem só se conecta com o sofrimento topa fazer qualquer coisa e pior, acaba ficando vulnerável a essas propagandas enganosas aí que tem tudo a mesma cara, o mesmo formato, falando primeiro da sua possibilidade de estar fritando os seus neurônios, do seu risco enorme de ter Alzheimer se você tem zumbido. Começa botando medo, aumentando esse desespero e deixando vocês cada vez mais vulneráveis, tá? Então vamos sintonizar com essa outra coisa que a gente traz por aqui. E quando eu falo a gente, sou eu encabeçando esse trabalho, que eu sou a porta-voz dessa missão. E a querida equipe que a gente só agradece aqui por ter sintonizado com a gente, ajudando vocês aí enquanto eu tô dando uma resposta. Aqui todo mundo que é escolhido para trabalhar tem essa mesma sintonia. E por quê? Porque a gente aprende na prática, vendo depoimentos de pacientes que se curaram ou quase se curaram, vendo e ouvindo as histórias deles, a realidade deles. E porque a gente se envolve com a realidade deles, a gente muda o nosso jeito de pensar, tá? Então, não se conectem só com o sofrimento. Isso é importantíssimo. Que mais? Meu problema ocorreu pela hemorragia que tive na região do ouvido. Hemorragia. Então, hemotímpano, às vezes, trauma aqui, ó. Bateu aqui, mandíbula tem um trauma lá pro ouvido e tem saída de sangue aqui do ouvido. Ou, às vezes, barotrauma, mudança de pressão, alguma coisa assim. A hemorragia em si, Jéssica, o sangue costuma ser absorvido pelo corpo e o sangramento em si vai embora. O que precisaria ver no seu caso, se você persistiu com o zumbido depois do sangramento ter sido absorvido, é se a hemorragia veio junto com uma perda de audição que ficou, né? Então não é só o sangramento, é a perda de audição que ficou, ou se você tiver tido
tipo de acidente onde o queixo é empurrado contra, a ATM é empurrada ali contra o canal do ouvido, o que mais ficou de alteração odontológica que pudesse justificar isso, tá? Sangue no nariz, peraí. Hemorragia que tive na região do ouvido, tá escrito aqui. Sangue do nariz é algo diferente, né? Sangue do nariz a gente nem espera que tenha sangue no ouvido. Ok, deixa eu ver mais alguma coisa aqui interessante para vocês. Flávia sendo Flávia, sou live dependente. Depois dessa, minha filha, cravou o diagnóstico, depois de avisar que não vinha. Olha a Fátima Profis aqui, querida, que já foi estrela aqui, teve uma super melhora, né? Uma super melhora, muito bom. Olha aqui, o Marcelo tentando simplificar uma coisa complexa, mas vamos pegar o exemplo dele. A escrita, 44 anos, zumbido há 1 ano, tomei Labirin, melhorou bem pouco. Isso e 0, Marcelo, é quase a mesma coisa. Não é uma crítica, tá? É uma constatação. Porque é como se você estivesse sendo um excelente exemplo de alguém que acha que todo mundo que tem zumbido é a mesma coisa. Ah, então eu tomei Labirin, o outro tomou não sei o que, o outro tomou não sei o que, o outro... melhorei bem pouco. A pergunta é, o que tem por trás do seu zumbido? O que tem por trás do seu zumbido? Porque o Labirin é um medicamento que a gente sabe o que ele pode fazer no corpo, tá? Ele é um medicamento que tem um certo potencial de vasodilatar alguns organismos e tem organismos que respondem super bem a ele, quer dizer, é a chave na fechadura. A fechadura é o corpo da pessoa. A chave é o tratamento, no caso, o Labirin que você está falando. Tem organismo que a chave entra na fechadura, roda, abre a porta e tudo flui. Tudo flui. Mas se o seu zumbido não estiver precisando de vasodilatação, ou se vasodilatação não for o mecanismo que causou, que está estragado com o aparecimento do seu zumbido, peguem essa minha cara que tá durando de propósito. Tem nada pra gente olhar e falar assim, não funcionou porque não tinha a ver mesmo. Essa semana eu peguei um paciente que veio a primeira vez em consulta com um baita de um zumbido somatosensorial, mas assim, escancaradamente a anamnese todinha de zumbido somatosensorial. Aí ele tinha ido num médico antes e falou que o tratamento foi o Labirin. Eu falei, e que não funcionou nada, né? Tomou direitinho, 2 a 3 meses, não funcionou nada. E eu só pensando assim, mas Labirin não faz o menor sentido mesmo para um zumbido somatosensorial. Faz sentido para outros tipos de zumbido, onde o organismo precise daquilo que o Labirin sabe fazer. Porque o que ele sabe fazer a hora que você engole, vai para o sistema digestivo e vai para o sangue, é assim, ó. É bem definido na indústria farmacêutica. Este medicamento faz assim. Então, se o seu corpo precisa do assado e não do assim, não faz sentido, tá? Então, Marcelo, para você, vai com carinho essa resposta que a gente dá para todo mundo. O que tá por trás do seu zumbido? E não só o que você fez e não deu certo. Porque se a gente não entende o que tá por trás, é uma tentativa atrás da outra, às cegas. Às cegas. E às cegas, a chance de acertar é minúscula. Se com clareza a gente não acerta com todo mundo, porque às vezes a chave tá certa. A fechadura, que é o corpo, não aceita aquela chave. É aquele encaixe que você fica ali forçando e que daí estraga a chave ou estraga a fechadura, tá? Então a questão é o que tá por trás. Beleza, beleza, beleza. Tempo voa, né? Já se foi um monte aqui.
Vamos ver aqui o que eu tô vendo. Ah, não, ó, eu peguei aqui o bonde andando, mas a resposta, eu não vi quem perguntou, mas a resposta é aqui, ó. Silêncio também é som de cura. Muitos se assustam quando o zumbido some e acabam buscando o que deveriam celebrar. Isso é bem comum, né? Olha, esse é um assunto que merece aqui um palpitezinho aqui também. É interessantíssimo. Quando a pessoa tá muito na vibração da luta contra o zumbido, quando tem uns dias que ele some ou que ele abaixa muito, primeiro a pessoa toma susto. Depois ela vai na checagem, na monitoração. Eu tinha um paciente aqui com um zumbido 1 decibel, nível de sensação, lembrando a média de 5 a 10, 1 decibel, um zumbido baixo. E a noiva dele, ele entrou na live e a noiva dele entrou uma hora para falar assim: doutora, quando ele não percebe esse zumbido, ele se tranca no closet e fica lá concentrado para ver se sumiu mesmo ou não. Porque essa pessoa precisa de validação. Ela não consegue celebrar. É isso mesmo, tá? Então, esse paciente foi um exemplo. Paciente não, um seguidor, ele foi um exemplo. Ele tem que ir checar, cadê meu zumbido? E fica lá concentrado no silêncio para validar uma hipótese, se ele tá livre, se ele não tá livre, se ele tá curado, se ele não tá curado. Mas daí adivinha. Quem procura acha, né? Quem procura acha. Então, muitas vezes o zumbido, para muitas pessoas, gente, para muitas pessoas, espontaneamente ou mediante tratamento, o zumbido dá umas folgas, dá umas tréguas, dá umas pausas deliciosas. E eu fico ouvindo essas histórias e a pessoa conta isso sem celebrar. Ela conta assim, mas depois ele voltou. E eu só aqui com o meu pensamento, com a cara de paisagem, né? Entendendo tudo, mas pensando quanta dificuldade as pessoas têm de conectar com a parte boa da história. Porque todas as histórias têm vários lados, todas, né? Inclusive, quando a gente sofre muito, a gente vai se tornando menos capaz de visualizar para o futuro que isso aqui pode melhorar, ou que eu posso ter um dia, 2 ou 3, ou uma semana inteira de trégua, que eu posso ter meses de um zumbido bem baixinho. A pessoa só vai no foco do não consigo ficar livre, minhas noites de sono são horríveis, eu tô ansioso ou deprimido por conta disso, ninguém me entende na família. Tudo isso é verdade, mas é o pensamento e o sentimento predominante. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu fiquei uma semana sem zumbido, mas depois ele voltou, nossa, voltou ao inferno, não sei o que. E eu só pensando, sabe o que tá passando na minha cabeça? Este zumbido que sumiu uma semana e você mal falou, mal demonstrou sentimento pelo sumiço de uma semana, este zumbido tem bom prognóstico. Porque o que tem pior prognóstico é aquele que nunca dá uma baixada, nunca dá uma desligada. Então, é isso aí, tá? Para essa bola levantada aqui com muita categoria, tô fazendo o meu melhor para responder. Porque para todo mundo que tem umas desligadas, tem dias que meu zumbido some. Celebrem, porque o que tá faltando? Achar quem que faz ele voltar. Pode ser ronco e apneia, pode ser apertar dente, pode ser comer o que não deve, pode ser um sentimento dentro do estresse que é vago, pode ser o sentimento de raiva, pode ser o sentimento de frustração.
tem que descobrir o que faz ele voltar para aumentar a chance dele ficar baixo ou sumido por mais tempo. Mas, acima de tudo, precisa de um mindset aqui, ó. Precisa de um ajuste mental de vocês, de uma sintonia para encontrar, dar matching com o lado do zumbido que coloca vocês a favor de uma melhora. E não só o lado do zumbido que deixa vocês na sintonia da desesperança, do desespero, do nossa, vai ser sempre assim, como tá pesado, tá? Então, é isso, gente. Olhar todos os lados forçosamente faz a gente olhar que tem lado que não é tão ruim como a gente imaginou. Mas tem os lados ruins. A gente não tá falando que é fácil. A gente tá falando que o olhar integrativo, o olhar para tudo que existe para diagnosticar e tratar com aqueles olhos de o que é consertável dentro desse meio de campo. Vamos começar por isso, né? E aí a ideia é automaticamente aparecem estratégias, plural, estratégias de direcionamento, tá bom? Então, DTM pode causar zumbido? Vixe, e como? Nossa Senhora! Sempre foi uma causa. É que no pós-Covid, como eu tô falando, né? Na pandemia pra cá, pós-Covid, pós-vacina, de fato as coisas estão muito, muito mais comuns. Muito importante que a doutora Tani tá falando. Obrigada, Ana. Nem sei mais qual é a parte aqui, né? Enquanto eu falo, já esse chat já rola lá para baixo aqui. Incrível a rapidez, né? Isso mostra que tem gente entrando, tem gente perguntando. Deixa eu parar de balançar aqui. Tem gente entrando, tem gente perguntando e tem gente respondendo, né? Você é a favor das terapias tipo ruído brando ou branco, não sei se você quis dizer brando ou branco, né? Gente, eu sou a favor de tudo. Tudo tem o seu potencial de ajuda, porque tudo é chave. Aonde que a coisa encrenca? Quando a chave está sendo aplicada para uma fechadura que não é para ela. Então, eu sou a favor de tudo que pode ajudar. Só que por trás de poder ajudar, tem a inteligência de subgrupar as pessoas. Então, quem que é bom candidato para terapia com ruído branco, por exemplo? Quem que é bom candidato para medicação? Quem é bom candidato para suplementação? Quem é bom candidato para mudança alimentar? Quem é bom candidato para ir para um fisioterapeuta, para um dentista, para um ajuste que possa melhorar o zumbido somatosensorial? Quem é bom candidato para ir para o psicólogo ou para o psiquiatra? Essa é a inteligência por trás da diversidade. É exatamente isso, tá? Então, eu aqui sou democrática pra caramba, sou aberta e inclusiva, tá? Tudo que é forma de tratar é bem-vindo na minha ideia. O que não é bem-vindo é a super expectativa que muitas pessoas falam assim, nossa, agora esse tratamento aqui que está sendo divulgado na imprensa, né? Este aqui vai erradicar o zumbido do planeta. E aí, gente, ó, já sou macaca velha na história, como minha avó dizia, macaca velha. 31 anos de praia aqui, eu já vi muita coisa chegar na vibe da panaceia. Isso aqui, nossa, eu tô esperando esse tratamento que só tem lá na Inglaterra, tô esperando isso, eu vou viajar pra Inglaterra, porque isso aqui vai salvar a minha vida. Gente, por trás de qualquer tratamento, aprendam isso. Por trás de qualquer tratamento novo, na minha cabeça, o que faz sentido, lógica, coerência, é o seguinte: o tratamento novo é bem-vindo, venha mais um para o time de tratamentos, mas ele vai ter que ser subgrupado, ou seja, avaliado para
de todo mundo com zumbido, para quem que ele vai funcionar bem. Porque os zumbidos não são todos iguais. Eles por si já são diferentes. Um é grosso, um é fino, um é constante, outro é intermitente. Um está conectado com perda de audição, ouvido tampado, tontura, hipersensibilidades auditivas. O outro é praticamente só zumbido. As causas são inúmeras. Então, essas são variáveis para a gente colocar como se fosse num quebra-cabeça, que é o jeito que eu gosto, né? O quebra-cabeça para a gente olhar para essa riqueza de dados. Então, deu para entender, né? Tratamento é comigo mesmo. Zero preconceito, como eu falei, tá? Bom, eu vou responder mais um. Arrasou. Quando tudo se estabiliza, é hora de ajustar a mente, mudar o olhar e compreender o caminho do bem-estar. É isso, arrasou você aí respondendo. Meu zumbido do lado esquerdo aumenta quando eu estico o pescoço. Esticar o pescoço assim, para cima, ou estender. Quando sinto dor na cervical, quando sinto dor na mandíbula. Nossa, 3 linhas curtinhas aqui, Thiago, que já fazem a gente pensar. Tem muita chance de ser um zumbido somatosensorial, né? Então, olhar para essa parte, a parte da mastigação aqui, a mandíbula, né? A TM e o pescoço, poderia tranquilamente ser um bom caminho para você. Se vai ser ou não, poderia ser tranquilamente um ótimo caminho para você. Teoria. Se vai ser ou não, prática. Tem que ir para a prática, procurar profissionais bons dentro da odontologia, da fisioterapia, fazer os tratamentos, os ajustes que precisar, as manobras que precisar e ver, nossa, deu matching. Então, de fato, meu zumbido era somatosensorial. Eu fiz um tratamento dentro dessa linhagem somatosensorial, deu matching, meu zumbido sumiu ou melhorou pelo menos 50%. Essa é, como eu falei, é a inteligência que está por trás. Não é chute, é clareza diagnóstica, tá bom? Beleza. Vamos lá que nosso tempo tá se encerrando aqui. Atriz, perfeito, Tani, chave fechadura para todos compreenderem, super 10. Cris, a gente vai juntas aqui criando metáforas para simplificar o entendimento das pessoas e dar clareza. Porque enquanto a gente não tem clareza, a gente tá o quê? Parece óbvio o que eu vou falar. Enquanto a gente não tem clareza, a gente tá na escuridão. E na escuridão nunca é o melhor lugar pra gente estar. Só se for para dormir, tá? Escuridão durante o dia, escuridão de pensamento, uma escuridão de dúvidas cruéis, nunca é o melhor lugar pra gente estar. Clareza de pensamento é básico e por isso a gente capricha aqui nas metáforas. Muito bom, muito bom. Perfeito. Olha aqui. Falei que eu ia fechar, vou fechar agora com essa daqui, hein? Vou responder aqui. Oniclerosa. Onicierosa. Doutora, meu maior pânico ultimamente é ver no Insta toda hora sobre o zumbido trazer a demência e dizer que o nosso cérebro tá morrendo com o zumbido. Te entendo. Eu vou te dizer que nos últimos 6 meses, talvez 12, o grosso... a gente tem uma pergunta que é assim, você tem algum... Você só, bem entre aspas, você só tem o incômodo ou você tem algum medo pro futuro porque você tem zumbido? Então, é diferenciar. Quem fala assim, nossa, que zumbido chato, de galocha, como se fosse um joanete no pé. Um joanete é chata, mas ela não é um negócio que vai virar um tumor, você vai arrancar seu pé, né? Não é nada disso, é a chata. E de quem tem medo pro futuro de que esse zumbido seja um tumor,
seja demência, Alzheimer, evolua, né? Que deixe a pessoa surda. Então, esse medo do futuro faz com que o sofrimento com o zumbido atual seja potencializado por 1000. Por 1000. Então, eu te entendo, porque o grosso das pessoas que respondem as nossas perguntas atualmente, nos últimos 6 a 12 meses, o grosso é isso, tô com medo de demência. Porque eu vi no Instagram, eu vi um médico falando, nas propagandas enganosas, isso é direto. Cuidado que você tá fritando seus neurônios, tá? Minha sugestão, se o mal tá por aí sendo espalhado, para de ver. Para de ver. Fazer uma limpeza tóxica de redes sociais talvez seja o seu caminho, tá? Porque o pânico é o estado de alerta contra algo potencialmente perigoso. E em geral, pra gente que tá na via auditiva aí há bastante tempo, tem muitas evidências de que quem tem chance de aumentar uma demência, seja Alzheimer ou não, é a perda de audição não tratada. Isso aqui já tem uns 15 anos ou mais, né? Se eu estiver bem localizada no tempo, tem uns 15 anos ou mais que já tem muita evidência científica. Tanto é que esta é uma das motivações que eu falei lá no comecinho. Profissional de saúde que está antenado com pesquisa, que frequenta congresso, já sabe que a gente tem que cuidar da perda de audição muito antes de ficar ruim. Eu respondi isso para aquela pessoa que falou lá, meu médico falou que eu tenho uma pequena perda de audição. Lembram? Para quem está aqui desde o começo? Então, de fato, a gente tem que olhar para a perda de audição. Agora, o zumbido, que é algo que crianças e adolescentes têm com frequência, aliás, com tanta frequência que eles naturalizam, que eles não contam aos pais e, portanto, não ficam com acesso a tratamento precoce, para mim ainda está um pouco difícil eu engolir com naturalidade que o zumbido sozinho tem esse potencial de levar ao Alzheimer. Zumbido sozinho, então sem perda de audição, tá? Enfim, não tô nessa vibe e tento levar meus pacientes para um outro tipo de mindset. Agora, quem fica culpando o zumbido tem perda de audição, desfoca do zumbido, vai cuidar da base. Mas, sinceramente, desintoxicar da toxicidade das redes sociais também pode ser o seu caminho, tá bom? Então é isso, meu povo. Quero agradecer aqui a presença de todos. Quero agradecer essa equipe linda e maravilhosa que a gente está trabalhando aí para crescer, né? Que conecte com pessoas que tenham conhecimento de base, que estejam na vibração de aumentar o conhecimento de base sempre, né? Porque as coisas vão evoluindo de uma maneira muito rápida, que tenham coração de trabalhar, porque zumbido a gente precisa de coração. E que vem aqui num domingo à tarde, que é dia de família, para levar informação gratuitamente para vocês. Então eu falo, sou muito abençoada, eu recebo do universo essa ajuda que agora, atualmente, é oficialmente da Ana Lúcia, da Flávia, da Cristina e da Annelise, e que venham outras pessoas que possam fazer essa rede de energia positiva espalhar mais ainda aqui pelos 4 cantos do Brasil, ou como a gente viu, fora do Brasil também. Hoje a gente teve essa questão gostosinha de ver o Billy Martin, né,
que é originariamente lá dos Estados Unidos, de Portland, que foi o lugar onde eu fiz meu primeiro estágio de zumbido, se mudou para Singapura, arrasou lá, montou um trabalho, um serviço de atendimento junto com a esposa em Singapura, fez o Dangerous Decibels, né, orientando crianças na escola sobre o risco das baladas, das festinhas, do fone de ouvido alto, e agora tá morando em Portugal, né, sempre divulgando lados bons do zumbido, compreensão, clareza, entrando na nossa live hoje. Pena que ele não entende português, né? Mas é um que sempre curte as coisas que a gente posta. Para vocês verem o quê? Mais um lado bom da coisa. Quanto mais profissionais dentro e fora do Brasil se conectarem com essa ideia de vamos fazer diferente, mais pacientes vão ficando com essa naturalização. Quando começar com zumbido, quem sabe um dia vai parecer, sei lá, um nariz entupido, uma dor de garganta, que sim, quando procurar ajuda médica, vai ser recebido com naturalidade. Sim, zumbido tem vários tipos de tratamento, a gente precisa saber o que está acontecendo e fique tranquilo que a gente vai direcionar vocês para o melhor tratamento, tá bom? Quem sabe um dia. E aqui eu fecho a live falando outra coisa que eu já falei também. A eterna sagitariana, otimista até o último dia. Um beijo e um abraço para vocês. Vamos juntos e até domingo que vem. Tchau, tchau.